Os equipamentos eletrônicos fazem parte da vida de muitos brasileiros. Todo mundo hoje, né? Computador, tablet, smartphone, todo mundo passa horas na frente desses equipamentos, e ainda mais crianças, jovens, até adultos, claro. Mas o uso excessivo desses equipamentos aumenta a chance de desenvolver problemas de visão. E para falar sobre esse assunto, nós convidamos o oftalmologista Marcelo Taveira, está com a gente aqui. Doutor, muito boa tarde, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço. Que muita gente quer saber o seguinte, muitos pais e mães, né? Qual é o risco desse bichinho aqui ficar muito tempo nas mãos de crianças? O que a gente sabe é que o preconizado pela Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria é que tente-se evitar o uso desses equipamentos eletrônicos, tablets, celulares, até os 3 anos de idade. Dos 3 anos de idade até os 5 anos, limitar isso até 30 minutos por dia. E de 5 anos até os 11 anos, no máximo 1 hora. É muito difícil você conseguir que uma criança de até 3 anos não use o celular ou tablet, que faz parte da nossa vida a todo momento. E quanto mais essa pessoa, mais cedo ela usa e mais tempo a criança tem contato com essas telas, maior a chance dela desenvolver problemas oculares como a miopia. Então tem que regrar, né? Tem que ter uma regra clara ali, mesmo que use, tem que usar por um tempo pequeno. Um tempo pequeno. Quanto menor a criança, menor o tempo. Agora, desenvolvendo a doença, eventualmente, né? Qual é o tipo de tratamento, né? Se a criança começa a ter uma irritação no olho, né? Usou muito o equipamento, o que o pai e a mãe devem fazer? É muito comum sintomas de irritação ocular, lacrimejamento, ardência, sensação que está com areiazinha no olho, vermelhidão depois de um tempo de uso. O recomendado é o uso de colírios lubrificantes, né? Existem vários colírios no mercado, cada um pode se adequar melhor ao paciente. E pausa, né? Se a criança ou mesmo o adulto está no celular, no tablet, no computador, recomenda-se uma pausa a cada hora. Pode ser uma pausa pequena, de 5 a 10 minutos, enquanto a gente toma um café, ou vai no banheiro, ou toma água. Para quê? Para a musculatura do olho estar mais relaxada no final do dia, diminuindo a chance de desenvolver problemas de visão como a miopia. Então, ao final do dia, além de você diminuir a chance de desenvolver erros refracionais, grau, né, que a gente fala, o olho vai estar mais confortável. Agora, interessante que o senhor fala que muitos efeitos podem ser acompanhados em longo prazo. Muitos pais entendem o seguinte, olha, mas minha criança não tem nada, não tem problema, então vou continuar dando lá o celular, o tablet, o computador para a criança usar. Sim. Mas o problema ele pode ser percebido em longo prazo. É importante a consulta oftalmológica, né? Normalmente, quando o bebê nasce, aos 6 meses, já é feito o teste do olhinho no nascimento, aos 6 meses é orientado uma consulta e aos 2 anos também. Quando a criança ela entra na idade escolar, é feita uma outra consulta e a partir dos 5 anos anualmente. Então, mesmo a criança não sentindo nada, às vezes existem certos tipos de grau que ela consegue compensar, ela não sente nada e ela vai ter o problema lá na frente. Obrigado, doutor. Obrigado pelos esclarecimentos. Então, fica a dica aí para o pai, para a mãe, né, de como lidar com esses equipamentos. Isso. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Olha, a gente volta a falar sobre eleições, porque uma pesquisa Ibope divulgada ontem à noite sobre as intenções de voto para governador do DF. Essa pesquisa traz 2 destaques. O candidato ibanês do MDB se isola em primeiro lugar, com o dobro de votos da segunda colocada, Eliana Pedrosa, do PROS. E Rodrigo Hollenberg, mesmo no cargo, tentando a reeleição, nem deve passar ao segundo turno. Os números são os seguintes. Ibanez Rocha, que na pesquisa anterior tinha 20% das intenções de voto, subiu para 34% e se isolou no primeiro lugar. Eliana Pedrosa, que tinha 21%, caiu para 17% e continua em segundo lugar, também isolada, fora da margem de erro em relação ao terceiro colocado. O terceiro é Rodrigo Hollenberg, que também caiu, de 11% para 10%. O quarto, Alberto Fraga, passou de 11% para 9%. E o quinto é Rogério Rosso, que também caiu de 11% para 8%. O general Paulo Chagas, em sexto, subiu de 3% para 4%. Como a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, Hollenberg, Fraga, Rosso e o general Paulo Chagas estão tecnicamente empatados. Qualquer um pode ser o terceiro e qualquer um pode ser o sexto. Júlio Miragaia caiu de 3% para 2%.
Alexandre Guerra manteve os 2% das preferências. Fátima Souza subiu de 1% para 2%. Antônio Guilhem não pontuou. A pesquisa, feita entre 30 de setembro e 2 de outubro, ouviu 1.512 eleitores em todo o DF e foi registrada no TRE. Cláudio Humberto, o que explica essa dificuldade do atual governador em aumentar os índices? É o desgaste do governo, né? O governador tem 62% de rejeição, de reprovação do seu governo, né? Somente 10% dos eleitores pesquisados aprovam o governo de Rodrigo Hollenberg. Aí não tem candidatura capaz de enfrentar isso. Ainda assim, os seus partidários acreditam que ele chegue ao segundo turno. O problema é saber se haverá segundo turno, porque, afinal de contas, o desempenho absolutamente espantoso do candidato do MDB, Ibanez Rocha, indica, inclusive, a possibilidade forte de vitória já no primeiro turno, né? O fato é que esse súbito crescimento de Ibanez Rocha fez com que os seus rivais perdessem o prumo, né? Ficaram tão espantados com aquilo que a melhor forma de reagir a esse crescimento foi atacar o adversário líder nas pesquisas, e de forma inclemente e muitas vezes até excessiva, exagerada, em vez de, por exemplo, refletir sobre os próprios problemas, o que os levou à situação em que se encontram, né, de baixa intenção de votos, e também até eventualmente, necessariamente, discutindo as propostas. Mas não, eles preferiram mesmo partir para o ataque pessoal. Para o Senado também a gente verifica a consolidação de Leila do Vôlei, que agora soma 29% das intenções de votos. Ela, como Ibanez, não adianta. Os adversários até criticam, batem muito, atacam, mas ela cresce. E assim como Ibanez Rocha cresceu para 34 pontos percentuais, Leila do Vôlei subiu de 25 para 29 pontos. Isalci Lucas agora está na segunda colocação, com 21%, seguido ali coladinho com Cristóvão Buarque, que tem 20%. Em seguida vem os outros dois candidatos mais competitivos, que são o Asnide Ruri, do PT, e também a candidatura de Chico Leite, da Rede, que estão ambos com 13 pontos percentuais. É claro que essa é uma eleição de 2 votos para o Senado, e o segundo voto, às vezes, supera expectativas, né? Surpreende o resultado. É bom a gente, portanto, ter alguma cautela com relação a isso, mas a situação de Leila do Vôlei é muito tranquila, assim como a gente precisa também observar que, se esta eleição agora mostra um crescimento espetacular do candidato Ibanez Rocha, que foi de 1,4% para os atuais 34% das intenções, a gente verifica que o Partido dos Trabalhadores, que já esteve aqui no poder e sempre teve uma votação expressiva nas últimas eleições, nas últimas décadas, né? Nesta eleição agora, a intenção de votos no PT, tanto para o governo quanto para o Senado, está limitada a apenas 2%. 2%. É a mais baixa votação do PT de todo o tempo, de todos os tempos, apesar da forte presença do partido, por exemplo, entre entidades sindicais. O que tem de pelego aí filiado ao PT não é fácil. Apesar disso, esse domínio político dos sindicatos, que são centenas aqui no Distrito Federal, isso não se reflete na intenção de votos. E agora o Band Cidade faz mais um intervalo e volta daqui a pouco com mais informações.